minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe e dirija mais uma vez, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos meditar hoje a respeito do cumprimento das profecias, o tempo que nós temos, o tempo que está passando. Nós vamos iniciar lendo lá em Gênesis, capítulo 1, o versículo 14 a 18, que diz assim: Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Amém. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, com uma finalidade específica. Para haver separação entre o dia e a noite, e para que sejam para sinais e para tempos determinados, e dias e anos. Tudo que Deus fez, Ele fez para as coisas determinadas, para fazer separação do dia e da noite, e para sinais e tempos determinados. Então, o tempo surgiu aí começou a existir o tempo. Não se contava tempo, né? Começou a contar dias e anos. Adão e Eva viveram no paraíso, não morriam, não ficavam doentes, não tinham enfermidades, não precisavam trabalhar dia e noite para não ser pesado a ninguém. Ali não se contou o tempo que eles estavam lá. Contar tempo de quem não morre, não se contou o tempo. Contou o tempo a partir, na minha fé, contaram-se os tempos de Adão e Eva a partir da expulsão deles do paraíso. Veja aqui em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Então tudo tem o tempo certo para acontecer. O tempo, aqui, da continuação, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, de curar, derribar o que edificou, edificar. Enfim, existe tempo para tudo. Só que lá nós vemos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, os versículos 1 ao 3, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 3, nós vemos assim: conjuro-te, pois, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pregar o evangelho é a única coisa que não tem tempo, é a qualquer tempo. O tempo de pregar o evangelho é a todo tempo. As demais coisas, tudo tem seu tempo. E nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, vamos ver em Lucas capítulo 19, versículo 44, diz assim: e te derribarão a ti, aqui falando de Jerusalém, porque dias virão, versículo 43 em diante, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação.
Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Então, quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus? Quantas vezes o Senhor Jesus tem te chamado? Quantas vezes o Senhor Jesus tem te visitado o teu coração? Você tem sentido a presença de Deus, mas você diz que ainda não é tempo de eu aceitar Jesus. Ainda vou deixar para amanhã, quem sabe um outro dia, depois eu vejo melhor, depois eu vou ver o que eu faço. Você está talvez entrando aqui, chegou o tempo da tua visitação e você não está se dando conta que Deus depois vai virar as costas para você. O Evangelho está sendo pregado a tempo e fora de tempo, mas não é para todo mundo não. Muitos serão chamados, não são todos que são chamados. Poucos serão escolhidos. Por quê? Porque os que são chamados não vão ficar sendo chamados a vida inteira não, até aceitar. São chamados enquanto o amor do Senhor quiser que nós chamemos. Você está sendo chamado para o Evangelho? Está reconhecendo o teu tempo de aceitar a Jesus? Está reconhecendo o teu tempo de viver o Evangelho? Nós temos que saber fazer o que Deus quer de nós. Por que fomos chamados? Para viver o Evangelho, para fazer tudo segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa. Nós vamos reconhecendo o que Deus está fazendo em nossas vidas. Veja em João capítulo 7, o versículo 5 e 6. Do 4 em diante, perdão. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos dele estavam mandando ele ir. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ainda não é chegado o meu tempo. Eu vou ter um tempo de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus está dizendo, vai ser no momento certo, na hora certa. Eu vou ter o tempo de pregar o Evangelho. O tempo de quem é de Deus, quem é de Deus conhece. Esse é o meu tempo de pregar o Evangelho. O tempo de muitos outros irmãos, o tempo do apóstolo Paulo passou, de João, Pedro, Tiago, todos os apóstolos, centenas, milhares de irmãos, o tempo deles foi chegando, eles foram anunciando, foi passando, foram vindo outros, e o Senhor foi levantando profetas e mensageiros, e hoje é o nosso tempo de pregar o Evangelho. E estamos fazendo segundo o que o Senhor tem nos mandado, levando o Evangelho adiante nesse nosso tempo de anunciar e viver o Evangelho. E o teu tempo? O que você está fazendo com o teu tempo? Porque os dias, meses e anos estão passando. A palavra de Deus está se cumprindo, tudo conforme Ele nos mostrou. Veja em Gálatas capítulo 6, o versículo 10, assim nos diz. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós temos tempo. Você tem tempo de pregar o Evangelho. Você tem tempo de viver o Evangelho. Você tem tempo de obedecer a Deus. Não perca o seu tempo obedecendo homens, obedecendo doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Interprete no teu coração pela tua fé, pelo Espírito Santo que Deus tem te dado. Não perca o teu tempo, porque aqui nós estamos sem uma contagem de tempo profética. Todas as profecias foram se cumprindo conforme foi passando o tempo. Essas profecias foram se cumprindo conforme foram passando os anos. Aqui lá em Daniel nós vemos as 70 semanas de Daniel. Aí na 69ª semana o tempo parou de contar, o tempo profético. Resta uma semana profética para se cumprir, para que acabe todas as coisas. Essa semana profética é a semana em que, são 7 anos, em que surgirá o anticristo, fará um concerto com muitos, no meio do concerto, no meio da semana, quebrará o concerto. Uma semana de 7 anos, no meio de 3 anos e meio. Então aí o assolador virá, vai perseguir a igreja. Ainda não chegou essa semana profética. Nós estamos entre a 69ª, a semana 69 e a semana 70. Nós estamos num espaço de tempo que profeticamente não foi contado. Nós temos ainda, não sabemos quanto tempo. Mas os sinais, perguntaram para o Senhor Jesus, e os sinais? Que sinais que o Senhor vai nos mostrar para conhecermos da tua vinda? Vão acontecer muitos sinais.
o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, fomes, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, perseguições, traições, trair-se-ão uns aos outros, vocês serão perseguidos pelo mundo todo por causa do meu nome. Tudo essas coisas estão acontecendo. Todas estas coisas, todos esses sinais estão acontecendo. E nós estamos apercebidos de que estamos nos aproximando da última semana profética. O tempo está acabando. O tempo profético está acabando. Quando chegar na 70ª semana, na semana 70, não tem mais o que segura. Aí quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou não vai ter mais tempo de aceitar. Muitos estão se fazendo anticristos. Muitos estão se entregando ao maligno, estão se entregando à mentira, ao erro, ao engano. Até quando nós não vamos viver o Evangelho como o Senhor Jesus quer que nós vivamos? Quando o Senhor Jesus foi instado, pela mãe dele, lá, eles não têm vinho. O que tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora, porque ele não era ainda para ele começar. Mas mediante o que a mãe dele disse, ele transformou a água em vinho. Mas vemos aí, quando chegou a hora dele, nós vemos lá em Mateus 26:45, nós vemos lá ele também reconhecendo isso e falando para os apóstolos. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. É chegada a hora, era aquela hora. Quiseram matar ele antes. Em João capítulo 7, versículo 30, quiseram jogar ele do abismo, mas fugiu deles, fugiu daquelas pessoas, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas quando chegou a hora dele iniciar o ministério dele, ele iniciou o ministério dele, anunciou o Evangelho, fez maravilhas e prodígios para glorificar o Pai, glorificou o Pai, chegou a hora que encerrou o tempo dele. Então ele se entregou como Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, voluntariamente, tinha poder para não fazer isso. Mas ele se entregou voluntariamente por nós. Por quê? Porque chegou a hora é agora, chegou a hora. E ele foi e se entregou, foi crucificado, e ele tinha poder e tem poder para entregar a sua vida e tomá-la de volta. E quando se cumpriram aqueles 3 dias que ele havia profetizado que iria ficar no seio da terra, terminaram aqueles 3 dias proféticos, ele tomou de volta a sua vida e ressuscitou. Então, irmãos, tudo é por profecia, tudo tem o seu tempo. Temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. No demais, os tempos proféticos estão encerrando. Vamos anunciar o Evangelho. O que nos espera o dia de amanhã? Mais trabalho para o Senhor, mais trabalho na seara do Senhor, mais obras do Evangelho para a salvação de muitas almas. Não vamos ficar esperando, não vamos ficar de braços cruzados, não vamos ficar olhando os tempos passarem e nós de braços cruzados, achando que não, tem outros fazendo a palavra, estão enviando obreiros para um país, para outro país, temos templos em tal cidade. Jesus não quer templo não, viu? Jesus quer que você seja o templo dele. Jesus quer que você seja o templo dele, e ele habite em tua vida com poder e autoridade para usar de você para glorificar o nome dele. Porque não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Tudo será mostrado para todos. E uns serão glorificados e estarão com o Pai. Outros, vergonha eterna, sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Que possamos estar de cabeça erguida neste grande dia, do final dos tempos proféticos. No final destes tempos que o Senhor Deus preparou para a humanidade. Porque então se iniciará um outro período, a eternidade. Essa não terá fim, não terá mais tempo, não terá mais contagem, porque não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá dia nem noite, mas estaremos com Deus eternamente. Nada mais tirará a nossa salvação, a nossa paz, a nossa vitória. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, a você e toda a tua casa. Que possamos estar firmes nessas promessas do Senhor Jesus Cristo.
que possamos viver com amor, com carinho, com alegria e sinceridade este evangelho de salvação que nos foi trazido pelos lábios do nosso Salvador Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.